Números, capítulo 20, verso 8. Uma das coisas que eu acho que cada um de nós vamos ter que acostumar, aprender, é que nesta etapa o valor é grande a um hino, porque se prepara as pessoas, como prepara para a guerra. Mas é mais valorizada a palavra. Vocês podem ver que os nossos cultos, talvez nós temos poucos cantores, são poucos músicos, e aqueles crentes que gostam de viver de hino, eles morrem de fome e de sede no nosso meio. Isso é verdade, porque não tem tantos hinos para poder dar para esse povo. Mas como nós estamos mais maduros, nós temos que entender a hora que nós vivemos. O alimento é a palavra. O hino é um preparo para a guerra, né? Um preparo para a guerra. Mas o alimento é a palavra. Não é nunca tomar também. Se não é hino, não vai nem cantar direito, se relaxa. Não, quando vai cantar, canta o que tem. Vamos fazer como Pedro, que eu tenho, se eu te dou. Se nós não temos muitos hinos, vamos dar o hino que nós temos e temos a palavra. E não é porque nós é quem temos, é que Deus tem dado a oportunidade de podermos ter esta palavra nesse dia. Uma coisa que temos que valorizar, porque o mundo não tem. Isso dizendo o mundo religioso. Eu estava ouvindo o irmão Brana pregar os selos. Eu dizia, mas ninguém no mundo prega isso aí. No mundo. Meu irmão Brana, ninguém prega, ninguém nunca entregou como o irmão Brana entregou. Então a gente tem que valorizar, é muita coisa. Só que tem hora que a gente valoriza o lado que Deus não está valorizando. A gente quer mais aquele lado que Deus não está valorizando e que a nossa carne está valorizando. Então nós devemos valorizar quando Deus está fazendo algo. Amém? Graças a Deus. Outra coisa que eu queria pedir para todos vocês, durante a pregação, como o irmão Brana disse que tinha que haver reverência no culto, reverência que um membro não podia levantar e sugerir alguma coisa ao pregador, que o irmão Brana mesmo diz, quando eles estão pregando, também tenho vontade de colocar uma palavrinha ali para ajudar o pregador. Ele diz, mas é irreverência. Então, nós vamos ter que aprender, durante os nossos cultos também, nenhuma palavrinha um com o outro. É irreverência, e isso atrapalha nós, e me atrapalha quando eu estou pregando. Certo? Então, vocês por todo o Brasil que estão me ouvindo, devem saber disso. Quando a gente fala uma coisa num lugar, serve para tudo, todos os lugares, certo? Serve para todos os lugares. Então, posicionar aquilo. A coisa melhor que tem é você parar e ouvir. A gente já corrigiu muitas coisas dessas, que enquanto eu estou pregando, o outro está pregando para outra pessoa ao lado. Então, se torna 2, 3 pregadores na noite, na reunião. Entende? Então, quando está uma reunião, vocês todos têm que parar e ouvir aquela pregação. Entende? Não tem que sugerir nada, não vai poder cutucar no irmão, está tão gostoso, né? Mas queria dar uma palavrinha para o irmão. Naquilo você perde as palavras que foram ditas enquanto você está comunicando com outra pessoa. Então, não se deve fazer isso. É irreverência, diz o profeta, irreverência ao culto. Então a gente gosta muito disso. Eu sempre gosto de dizer, não é porque nós pregamos, não tinha outro, Deus está usando nós. Entende? Tem que entender, até hoje está difícil encontrar pregador. Quem sabe se tivesse um que expusesse essa mensagem melhor, Deus tinha chamado eles. Mas como não tem, Deus teve que tomar a gente mesmo. Então, não é um grande privilégio para a gente querer ser respeitado pelo povo. É entender que é o tempo que Deus está fazendo aquilo, está dando. E quando Deus está dando algo, aquilo vai fluindo para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé? Deus abençoe vocês de Taubaté, que hoje vocês tiveram que andar um pouquinho, né? E também os irmãos de Jacareí, que estão aqui também.
Vamos a esta leitura para tratarmos um pouquinho desta palavra que é importante. Números 20, deixa eu ler o verso 7, 8 e 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Verso 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Pai Celestial, te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de crer nesta palavra, de ver esta verdade no dia em que vivemos e de nos alimentarmos com esta palavra, sermos agradecidos ao Senhor e não sermos orgulhosos nem jactanciosos, achando que somos alguma coisa, mas crendo que por graça e misericórdia divina é que todos nós estamos aqui reunidos para te louvar, para ouvir sua palavra, para reverenciar sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Um pouquinho mais para trás aqui. Muito bem. Bom, irmãos, eu quero falar com vocês, mesmo que tudo que a gente vai falar está na mensagem do profeta, mas é um título, sempre é bom ter um título para nós seguirmos aquele pensamento. Eu também acho mais fácil para pregar. Duvidando da palavra. Eu pensei 2 coisas, porque está escrito aqui também, duvidando do profeta. Duvidando da palavra, duvidando do profeta. O pecado entrou lá no princípio porque houve uma dúvida. Pela dúvida entrou a incredulidade. Aí o pecado mãe, ele começou a trabalhar na vida de Eva e o pecado acabou entrando porque houve uma dúvida. Quando Deus fala uma coisa, o que Deus quer é que eu e você venhamos crer, obedecer. A gente não tem que arrazoar, não tem que apresentar qualquer outra coisa para Deus, porque nós não somos o Moisés do dia, para querer apresentar alguma coisa, algum pensamento melhor para Deus. Então, como nós não somos o Moisés do dia, nós estamos apenas entregando aquela palavra que o povo precisa receber, precisa ouvir. Então, o pecado entra, você duvida do que Deus falou. Se Deus diz, olha, no dia que você comer deste fruto, você vai morrer. Você sabe que Deus não pode voltar atrás. Eles comeram do fruto, mas eu não vou matar eles, não. Eu vou deixar para depois. Não. Morre mesmo. Muitas vezes você pode pensar, mas Deus é tão enérgico assim, a maneira de Deus tratar. Muitas vezes nós temos crido num Deus só amor e não temos percebido o Deus que é juízo. Ele é juiz, ele julga. E São Paulo diz, horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós não estamos servindo a um Deus morto, nós estamos servindo a um Deus vivo. E devemos reconhecer isso. Se ele não perdoou lá no princípio, quando ele disse, se vocês comerem, vocês morrem. E eles comeram e morreram, hoje não vai ser diferente, é comer e morrer. O comer é força de expressão, é participar. É sentir bem, é sentir prazer com uma coisa que Deus diz não.
Aí você sente prazer. Se você gosta daquilo que Deus proíbe, então é hora que chega o cumprimento da palavra pela dúvida que você teve no que Deus disse. Se ele diz que morrereis, morrereis mesmo. Ainda que Eva podia experimentar, já vamos ver, o diabo a enganou. Não, ele não vai fazer isso. O diabo chegou a dizer para ela: vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. O diabo tem hora que ele fala as coisas certas. O diabo segue a Bíblia. O diabo cita a Bíblia. O diabo citou a Bíblia para Jesus. Você pode pular daqui de cima, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. Estava escrito mesmo. O diabo citando a Bíblia. Salmo 91, que muitas vezes você coloca aberto em cima da mesa. O diabo citou para Jesus. Então, tem hora que ele usa a própria Bíblia e usa a própria mensagem. Vamos dizer outra coisa. O diabo que tem que usar a própria mensagem, olha, cavalgarei por esse caminho uma vez mais. É certo, é certo. Mas se você interpretar aquilo, você morre. Porque se ele diz cavalgarei por esse caminho uma vez mais, e ainda tem uma mensagem, o Éden satânico, que ele diz somente uma vez mais. Por quê? Porque falta só uma vez. Porque Elias já veio a primeira, a segunda, a terceira, a quarta com a irmã Brana e a quinta com Moisés, que virá. Então, está claro, esse cavalgarei uma vez mais não é o homem Brana, e sim o ministério de Elias, que cavalga mais uma vez. Mas eles interpretam e aí morrem. Cavalgar uma vez mais, o irmão Brana morreu, vai voltar agora para cavalgar. Quer dizer, é uma interpretação. Se falta uma vez só o ministério de Elias, então você tem que saber que esse ministério teria que vir juntamente com Moisés para os judeus, para cumprir Apocalipse 11. Duvidar disso é morrer, é duvidar da palavra. Duvidou da palavra, aquilo gera morte. Lá no princípio, que tipo de morte gerou? Morte física. E agora que tipo de morte gera? Espiritual. Que a pessoa pensa, mas ele vai morrer fisicamente. Não. Fisicamente ele pode prosperar, pode ganhar mais, pode comprar casas, carros, fazendas, mas está morto. A morte é espiritual. O morto espiritual é aquele que Deus não aproveita nada dele. Assim como um morto da nossa família, nós não aproveitamos mais nada. Morreu, tem de aproveitar mais nada. Você quer aproveitar de mim? Aproveita enquanto eu estou com vida. Porque depois que eu morrer, você não vai aproveitar mais nada. O que vai acontecer é que eu vou apodrecer e você não aproveita mais nada daquilo. Dentro de 2, 3 dias, você não quer nem chegar perto de mim. Certo? E não é só perto de mim, não. Aquela mulher bonita que você admira, que é a mulher sensual que você admira, e que te leva à queda, e enquanto está com vida, então você a admira, é atraído por ela, e se você pensar nela 3 dias depois de morta, todo aquele perfume terminou, e agora só vem o mau odor. Assim as pessoas deveriam pensar que se Deus diz uma coisa, Deus não pode voltar atrás, Deus tem que cumprir. Deus não é que nem muitos de nós que falam e não cumprem. Vamos já colocar nós no meio, que nós falamos e não cumprimos. Deus não é assim. Quando nós estamos fazendo assim, está provando que nós não temos as características de Deus. Porque para você ter a característica de Deus, quando você falar uma coisa, você cumpre. Você promete, Senhor, eu te servirei todos os dias. E aqui não tem nem que prometer para Deus como um casamento, até que a morte separe. Não, eu te servirei todo o tempo. Enquanto eu estiver com vida, porque eu sei que depois que eu partir, eu sou seu, eu pertenço ao Senhor. Então não é questão depois, está muito difícil o caminho, agora o Senhor vai me perdoar. Eu fiz uma promessa, mas eu não cumpro a minha promessa. As pessoas não conseguem cumprir a sua promessa quando elas estão com vida. Isto porque elas não têm usado as características divinas. Se você diz, Deus está em mim, então por que não falamos igual a Ele?
Por que não cremos da forma que ele crê? Por que não agimos como Deus age? Por que não fazemos as suas obras? Nós temos que carregar essas características na nossa vida. Não é querer ser o santarrão, não é isso. É saber que nós somos chamados pelo seu nome. É um povo que é chamado pelo nome de Deus. Se você é chamado pelo nome de Deus, então você tem que saber que as pessoas creem em mim, creem em você, e quando nós erramos, as pessoas não falam de Deus, falam de nós para ofender o Evangelho. Ela sabe que Deus existe, mas o indivíduo diz que serve a Deus e faz a coisa errada. Então a gente tem que colocar as coisas tudo no lugar, para não pensar que a gente é tão bom assim, e na hora das falhas, a gente tem que ser agradecido a Deus. Isso é para provar que eu sou um fracasso, que eu não posso pôr o dedo na vida do outro. Entende? Porque quando a gente não erra de jeito nenhum, até é mal. Porque é difícil o pecador que não erra. Sempre ele é um pecador. Mas se você olha para si mesmo, não vê muita falha na sua vida, você começa a olhar na vida do outro e ver muita falha e condenar a outra pessoa. Então, o melhor que a gente faz é saber, olha, se a mão de Deus foi estendida para nós, para nos perdoar, para nos ajudar, essa mesma mão se estendeu para mim me ajudando e não estender para o meu irmão ajudando ele, então não está correto. E Deus não é injusto. Se Deus me socorreu, Ele vai te socorrer. Se Deus me ajudou, Ele vai te ajudar. É só você crer, porque você diz que crê nele. Então, Ele me ajudou, Ele vai te ajudar. O que Ele exige de mim, Ele exige de você. O que Ele exigiu do irmão Brana: não fumes, não bebas, não desonra o teu corpo com coisa alguma, porque quando fores mais velho eu tenho uma obra para você fazer. A mesma coisa Deus fala para nós. Agora, se nós não pudermos ser como o irmão Brana, lá do princípio, não mentir, não roubar, não adulterar, quando você começou a servir a Deus, então você deve colocar a coisa em ordem dali para frente. Porque não conseguiu lá atrás. O irmão Brana foi desde criança, um chamado desde criança. E se ele conseguiu, graças a Deus que ele conseguiu. E quando você vê Deus te chamar, ele requer a mesma coisa, os mesmos requisitos, é meu e seu. Agora, quando ele vai requerer isso de mim, ele não vai requerer antes de eu ter crido nele. Ele vai requerer depois que eu criei nele, depois que eu o conheci. Dali para frente, ele vai requerer isso de mim. Tudo que você vê na Bíblia, Deus vai requerer de mim e de você, depois que você creu que a Bíblia é certa, é a palavra de Deus. Certo? Então eu estou falando sobre duvidando da palavra. Quem duvida da palavra, morre. Morre espiritualmente. Não precisa ficar com medo de morrer de acidente, nada disso. Entende? E quero mostrar para você que gente tão próxima de Deus chegou a fazer uma coisa errada e Deus o cortou. Você sabe disso. Se eu tenho aqui na mensagem, temos na Bíblia, é só eu abrir a boca e falar, você é verdade, porque está escrito na Bíblia. Isso. Pessoas que andaram próximas de Deus, pessoas que eram tementes a Deus, pessoas que só faziam o que era certo, pessoas que o próprio Deus, como Moisés, Deus chamou ele de manso. E você sabe que esta é uma característica de Deus, quando ele veio na terra, que Jesus Cristo era manso e humilde de coração. É uma característica que, quando você diz que é um filho de Deus, uma filha de Deus, não pode lhe faltar esta característica. Mas também não pode faltar a característica que teve Jesus Cristo quando pegou um azorrague e cortou o povo daquele dia, bateu no povo daquele dia. Ele pregou o Sermão do Monte. É fácil você pregar um Jesus do Sermão do Monte. Difícil é você pregar um Jesus com um rei na mão, um Jesus com azorrague na mão, e batendo nos cambiadores, derrubando suas mesas, soltando seus pombinhos, suas ovelhas, que eram animais de sacrifício que eles estavam vendendo no templo. Muitas vezes é se vender Bíblia, vender mensagem, CDs no templo. E aí você vê o chicote chegar e derrubar todas aquelas mesas, abrir as portas das gaiolas até para as aves sair,
que eram aves de sacrifício que eles estavam negociando. E Jesus bateu neles e diz: vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de salteadores. Tem uma coisa, Deus te elogia, mas também Ele te bate. Você elogia um filho, mas se você não o corrige, aquilo não vai ser bom. O Filho de Deus é até açoitado, a Bíblia diz. Deus açoita a quem Ele recebe por filho. Eu quero que Deus me receba, mas Jesus, o senhor trata comigo assim, de levinho, certo? Quer dizer, eu vou orientar Deus, porque eu sou um molenga. Na hora de eu falar para tratar com os outros, eu quero que chegue o chicote nos outros. Na hora de eu receber o chicote, Senhor, eu quero que o senhor veja, mas não faça muita coisa contra mim, não. Eu tenho errado, mas o senhor tem misericórdia de mim. E você sabia que Deus não pode ter misericórdia de mim se eu não tenho dos outros? Ele não pode ter. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim. Aí a pessoa falha perante mim e eu não tenho misericórdia daquela pessoa. Jesus mostrou isso daí. Está na Bíblia. Ele perdoa um, depois que ele perdoou, a hora que o outro devia para ele, veio e pediu misericórdia, ele diz: não, vou te lançar na prisão, não te perdoar não. Quer dizer, Jesus perdoou, por que ele não perdoou? Então você tem que lembrar que Jesus perdoou você. Eu não sou a favor do erro, não sou a favor do pecado, eu sou um que procura pregar uma mensagem que equilibra a mente humana, o coração, para saber pesar as coisas, as palavras, para citar um para o outro. Porque se eu condeno alguém vai ter que me condenar, porque aquilo que eu semeio, eu tenho que colher. E muitas vezes a gente pensa, por ser um fariseu, um exigente, eu tenho que fazer assim, as pessoas têm que me ouvir. Sim, mas um dia eu vou ter que ouvir alguém também. Será que eu tenho paciência para ouvir alguém? Para escutar alguém? Para ser corrigido por alguém? Então, a maioria das vezes nós não somos assim. Então a gente está vivendo num tempo que precisamos aprender, saber, valorizar a palavra, não duvidar da palavra. Eu trabalho com Deus e trabalho com meus irmãos da forma que eu quero que Deus trabalhe comigo. Entende? Eu vejo que eu sou um homem, eu tenho minhas falhas, aí eu tenho que olhar para o outro, e aquele ali também, provável, eu não vejo falha nele não, mas deve ter. Então eu tenho que ter misericórdia dele. Se você não tiver misericórdia do seu irmão, Deus não pode ter misericórdia de você. Então tem que sentir até o sofrimento que os outros passam no namoro, no casamento, que está tudo espatifado hoje. Você tem que sentir aquilo ali, porque se você não sente por aquilo, uma hora vai acontecer com você, e você será tratado do jeito que você trata os outros. A nossa vida aqui na terra é assim, é semeando e colhendo. Aí eu semeio espinho, quero colher flores. Não, você vai colher espinho. Ela pode ter flor, mas a flor tem espinho. É como casamento. Você quer casar, essa mulher, a moça, esse rapaz, no início, no namoro, ele só parece flor, porque você nunca viu espinho neles. O amor não deixa você ver o espinho. A vontade de casar não deixa você ver espinho. Agora, depois que casa, talvez passe uma semana, abre o olho. Cadê as flores? Só tem espinho. Isso daí é uma realidade, é a realidade da vida hoje. Entende? A gente prega a realidade da vida. Isto é que as pessoas, na hora, elas são convencidas pela carne, dominadas pela carne, que não vê. Aí tomamos o que muita gente não gosta, que o amor é cego. Mas nós falamos isso porque Jacó significa o amor. E Jacó abençoou, me perdoe, ele foi abençoado, não, Jacó foi abençoado, porque o seu pai estava cego. Então se você não tiver cego por aquilo, se ele estivesse enxergando, ele não abençoava o Jacó nunca. Deus permitiu ele ficar cego
o Isaac ficar cego, para pôr a mão no Jacó e abençoar o Jacó. O Esaú que ele queria abençoar, enxergando. Aí Deus diz, melhor você ficar cego, porque eu amo é o outro. Tem hora que a coisa é tão esquisita, mas Deus ama aquele trem torto ali? Eu amo Jacó. Mas o Esaú é um homem moralista, gente boa, caça, traz a caça, faz, dá para o papai. Papai diz, eu vou te abençoar. Antes de morrer eu vou te abençoar. Mas Deus já tinha falado para a mãe. Deus já tinha falado para a mãe, para Rebeca. O maior servirá ao menor. E ela guardou aquilo. E ela sempre puxou para o lado daquele menor. Ela sempre puxou pelo lado do menor. E porque Deus amava era aquele. Então não adianta você querer ir atrás de alguém que Deus diz, eu aborreço. Amei Jacó e aborreci Esaú. É Deus que fala. Agora, não, o senhor vai ter que mudar isso daí. Por quê? Porque o Esaú é muito bom, senhor. Você vai querer aconselhar a Deus? Quem somos nós? Agora, Deus amou. Amou por quê? Ele sabia que o Jacó era maleável. Nós temos que aprender isso, irmãos. Porque nós não somos o latão que quebra com o golpe do martelo. Aprendemos isso com o irmão Brana. O latão ele é duro, ele quebra com o golpe do martelo. Mas o ouro não. O ouro põe no fogo, desce o martelo, ele é maleável, você ajeita, você faz o que quer com o ouro. Porque ele é maleável. E o cristão, ele é maleável. Por mais que somos rudes em nossas palavras, em nossas exigências, por mais que somos rudes, temos que ser maleáveis. Tem hora que o marido tem que ser maleável em casa. Tem hora que a mulher tem que ser maleável. Para o casamento ir para frente, tem hora que tem que ser maleável. Tem que ter um ouro dentro de casa. Precisa ter. Tem gente que diz, minha mulher é um ouro. É verdade, porque ela é maleável. Mas se ele sabe, a minha mulher é dura. Minha mulher é dura. Entendeu? Então, não é maleável. Ela não é maleável. Mas se ela é ouro, é maleável. Esse homem é maleável. Eu posso falar com ele, ele é maleável. Esse pastor, esta igreja, esses membros são maleáveis. Você pode falar, eles compreendem quando eles estão errados. Uma das coisas que nós precisamos ter claro em nós é entender, errei, eu pequei. Deus gosta disso. Alguém chegou para ele, pequei. Por que ele contou a história do filho pródigo? É porque nós temos que aprender com aquilo. Sempre chegar, pequei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus ainda vem. Eu não quero nem ser seu filho agora, o senhor pode me tratar como jornaleiro. Diz, não, jornaleiro é jornaleiro. Você é filho. Você saiu fora, você não creu na minha palavra, você pagou o preço no mundo, viu que está errado, volta. Agora sim, se eu quisesse fazer de você um jornaleiro, quando você estava dentro da minha casa, você não queria aceitar, mas depois que você me abandonou a palavra, foi para o mundo, gastou a sua vida lá no mundo, se estragou tudo, teve desejo de comer alimentos de porcos. Agora você ficou bom? Agora você está bom? Tem hora que Deus tem que deixar nós ir para a Santa Casa, para o hospital, para qualquer lugar. Aí fica numa mesa, num leito de doença. Aí a gente fala fraquinho, como é que vai, irmão? Tudo bem. Mas se fosse diferente, talvez as outras formas, as outras maneiras de expressões nossas não eram agradáveis. Então precisávamos sofrer alguma enfermidade para poder acalmar. Como que o homem deveria aprender? Antes do sofrimento, antes de um juízo, deveríamos chegar e ser maleáveis. E Senhor, me ajuda, me perdoa, me dê graça para perdoar meu irmão, minha irmã. Eu sei que eles estão fazendo alguma coisa errada, mas eu posso perdoar. Se o Senhor perdoou a mim, então eu tenho que valorizar isso. Se o Senhor me perdoou, por que não vou perdoá-los? Então aqui, duvidando da palavra de Deus é
colher os frutos da incredulidade. E o fruto da incredulidade é morte. Você não creu no que Deus falou, você vai pagar o preço. Olha para você ver. Deixa eu ler algo da mensagem de irmão Branham, que isto para nós é muito importante também. Satanás faz promessa. Quando eu disse no início, duvidando da palavra, porque o irmão Branham falou isto no parágrafo 158, provando sua palavra. Então, eu estou tomando um título da própria mensagem do irmão Branham. E eu gosto disso daqui, ó. 151. Vocês não se dão conta, meus estimados e preciosos amigos, nesse instante, Satanás faz promessa para vocês. E que tipo de promessa Satanás pode fazer? Não se firme nessa palavra. Não creia assim. Deus pode mudar de opinião. Você não precisa obedecer tudo isso daí. São promessas de Satanás. Porque do jeito que está escrito, é o jeito que eu tenho que obedecer. Porque Deus não tem duas personalidades, nem três. Ele é uma personalidade. Deus não é dupla personalidade. Ele pensa uma coisa, depois pensa outra, volta atrás. Não. Então, eu devo entender que Satanás quer mudar e me dar promessas. Ele muda a coisa e me dá promessa. Ele mudou uma expressão para Eva e prometeu para ela: vocês vão ter vida. Mas Deus falou que nós vamos morrer. Não, mas não é assim. É que vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. E você sabe que eles ficaram conhecendo o bem e o mal. Ficaram conhecendo. Ele não mentiu naquilo. Ele mentiu na outra palavra. Quando Deus diz não, ele diz: não tem problema isso aí. E quando Deus diz não, você tem que crer que é não. Eu quero até chegar quando irmão Branham, nesse tempo, o que ele diz que foi e que não foi. Foi revelado ou não foi revelado? Então aqui ele diz: Satanás faz promessa para você. Fará de você um dos melhores ministros desta associação. Porque o diabo conhece também o desejo da pessoa. O que é que eu quero ser? Eu quero ser um grande personagem. O diabo vem te dar uma grande promessa. Olha, eu vou fazer isso para você. Você vai ser um homem de destaque nesta associação. É uma maneira do diabo fazer promessa e ganhar as pessoas, porque as pessoas estão iludidas por posições. Elas querem ser chamadas por fulano de tal. Tem uns que querem ser chamados de pastor, de doutor. Eu quero ser chamado de doutor, nunca estudou. Quer ser chamado de pastor, nunca Deus o viu como pastor. Entende? Quer ser chamado de missionário, para viajar ao Brasil, à África e por todo lado. Sou um apóstolo, sou um missionário. Deus nunca o viu daquele jeito. Para mim, Deus nunca me viu desse jeito. Só estou aqui dentro da minha pátria, fazendo o que eu posso só aqui dentro, na minha própria terra. Mas um apóstolo, um missionário, ele viaja a outros países. Mas tem gente que tem a ilusão de ser chamado um apóstolo. E aí ele vai, e os outros chamam ele de apóstolo e pronto. E muitas vezes é o diabo lhe dando uma promessa. Você vai ser um grande homem, conhecido por todo lado. Mas olha se você não tem duvidado da palavra de Deus no seu dia. Olha se você tem caminhado dentro daquele caminho que Deus tem exposto para você naquele dia. Ele continua dizendo aqui: ele lhe dará o assento da frente em toda a igreja e fará de você um diácono. Vai te pôr em primeiro lugar. Isto aí o irmão Branham diz, porque no tempo de Jesus, eles queriam os primeiros assentos. Eles queriam serem vistos. Hoje nossos irmãos querem ficar tudo escondido, mas lá eles queriam serem vistos. E Jesus falou contra eles, porque eles queriam aparecer. Os fariseus. E o diabo faz esta promessa. E a pessoa está querendo: olha, eu vou te fazer um grande homem, um grande ministro, um grande apóstolo. Eu vou te fazer um grande diácono. As pessoas nem percebem. É só você começar a crer nessa mensagem. Talvez o seu pastor, por toda parte, o seu pastor
já chega, ele nunca te deu uma oportunidade. Mas, para você não sair, olha, eu quero consagrar você como um missionário, um pastor. E aí as pessoas dizem, é Deus, não é o diabo. É uma promessa do diabo. E as pessoas pensam, é Deus que está fazendo isso para mim. É o que eu desejo. Mas o seu desejo não é o desejo de Deus. Você pode ver que você começou a enxergar a palavra e por causa de um nome, de uma posição, você abandona a palavra, você duvida da palavra. Então, aquilo ali é uma promessa de Satanás, de fazer de mim e de você uma grande pessoa. Ele fará qualquer coisa se você apenas se afastar desta palavra. Aí você tem que saber, afastar de que palavra? No tempo de Lutero era afastar da palavra de Lutero. Wesley era o povo afastar da palavra de Wesley. Os pentecostais eram eles afastarem da palavra dos pentecostais. Falar línguas, curar enfermos. Afastou daquela palavra naquele dia. Estava afastando de Deus e recebendo uma promessa de Satanás. Nos dias de Mombrana era afastar da sua mensagem. Nos dias da revelação dos selos, da terceira etapa, o que o diabo mais procurou fazer foi com que o povo não visse a terceira etapa. E nós temos aí na mensagem perguntas e respostas sobre os selos, irmão Brando dizendo, parágrafo 7 ao 10, dizendo, está acontecendo coisa no vosso meio que vocês não estão entendendo. Duvido que vocês estão vendo. E aquilo que era? O diabo estava cegando o povo no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, e falado pelo profeta, duvido que vocês estão vendo. Deus está fazendo, mas vocês não estão vendo. Eu poderia dizer, Deus está fazendo hoje, o povo está vendo? É um aqui, outro ali que vê, e com muita luta, e muita gente prejudicando você, e dizendo que é do diabo, e você nem se arrepia, não sente nada, não. Eu creio, se isso é do diabo, me deixa em paz. Porque eu sei que é a palavra da hora, é a palavra do dia. Agora, eu tenho que ter segurança que esta palavra é de Deus. Eu tenho que ter segurança. Porque se eu não tiver segurança que esta palavra é de Deus, então eu estarei perdendo o meu tempo. Eu não posso duvidar do profeta, não posso duvidar da palavra de Deus, que é a coisa mais preciosa para cada um de nós, é esta palavra. Glória a Deus. Duvidando da palavra. Temos mais alguma coisa? O parágrafo 152, provando sua palavra. No meio do parágrafo, o irmão Brana está falando. Ele estava tentando fazer com que ele desobedecesse aquela palavra, porque ele sabia que o teria vencido ali mesmo, se conseguisse. Agora tentando fazer quem? Desobedecer a palavra. Você já pensou bem? Moisés. O diabo está procurando fazer Moisés desobedecer a palavra. Eu queria que vocês prestassem atenção no que Deus mandou Moisés fazer, aqui onde eu li, e o que Moisés fez. Olha o que Deus mandou Moisés fazer. Toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Olha o verso 11, o que foi que Moisés fez. O verso 10, para vocês entenderem. É Números 20, verso 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Até aí fez certo. E disse-lhes, ouve agora, rebeldes. Você sabe, você não está tratando com um povo bom. Moisés sabia, estou tratando com rebeldes. Gente que não escuta o que eu falo. Gente que não obedece o que eu prego. Então, ele logo diz, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Escuta, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Eu não sei se você entendeu. Deus falou para ele, falai a rocha. Moisés não falou a rocha. Moisés pegou a vara e enfiou na rocha. Ele podia usar a vara, apontar para a rocha e falar, rocha de água.
Mas você sabe por que ele fez isso? Porque o povo era rebelde, desobediente, e aquilo atingiu esse homem manso. Em Números capítulo 12, verso 3, Deus diz assim: Moisés é o homem mais manso da terra. Eu quero deixar isso para você saber que por você ser manso, não quer dizer que vai entrar na terra. A terra são os trovões, são a revelação do dia. É a obediência à palavra quando o diabo está levando a você duvidar da palavra. Ah, mas eu sou uma pessoa mansa. Moisés também era. O dia que ele ficou nervoso, agitado, ele olhou para aquele povo e disse: vocês são rebeldes, e esta rocha vai produzir água para vocês. Então ele esqueceu do que Deus tinha dito. E você tem que observar a palavra de Deus. Se Deus diz falai a rocha, você chega e fala. Se Deus diz tocai na rocha, você chega e toca. Mas Deus falou falai a rocha, ele chegou, tocou na rocha. Deus chamou ele e disse: irmão Brana chegou ao ponto de falar: Moisés, você glorificou a si mesmo. Olha na terra, olha Canaã. Ele olhou para todo lado. Está vendo aquela terra? É que o povo vai entrar, mas você não vai entrar. Quem era? Era um profeta, irmãos. Oh, mas Deus é obrigado a perdoá-lo. Quando Deus chamou ele de manso, ele era manso. O dia que ele, quem sabe, se apoiou naquilo, que sou manso, e ralhou com o povo, e não ouviu a voz de Deus da forma correta, falai a rocha, ele feriu a rocha. Agora, se vocês querem, Êxodo 17, verso 6, Deus chamou Moisés e disse: fere a rocha. Deus já tinha ferido a rocha uma vez. Então, mesmo Moisés mostrando a segunda crucificação, o segundo ferimento na rocha, Moisés estava mostrando naquele dia que Cristo não seria ferido apenas no Calvário, mas que Cristo seria ferido na abertura dos selos. Mesmo assim, por não obedecer aquela voz, falai, ele tocou, e tocou 2 vezes. Nisto, ele não entrou. Então, irmãos, a gente não pensa que vai entrar ao céu assim: vou voando como um anjinho para o céu. O que Deus diz para fazer, vai e faça. O que Deus diz não faça, não faça. Porque se ele não perdoou a Eva, ele não pode me perdoar também. Quando eu desobedeço. Agora, desobedecendo, quando eu creio. Eu estou crendo, eu estou sabendo que eu não posso fazer isso. Você sabe que Eva e Adão não estavam na nossa condição que nós estamos hoje. Ficaram nessa condição que nós estamos hoje, depois que eles pecaram. Mas antes não. Antes não conheciam o que era pecado. Antes não usava nem roupa, porque não via a nudez um do outro. É a lascívia, é o desejo carnal que faz nós vermos mais a carne um do outro. E foi o que aconteceu ali. Quando ela comeu do fruto, que foi a participação do sexo, que nunca tinha participado até ali, mas quando houve a participação do sexo, então ali mesmo foi que entrou o pecado. Exatamente ali entrou o pecado e a morte entrou. Por quê? Ela duvidou da palavra. Agora, irmãos, aqui nós temos ainda a sequência deste parágrafo. 152. Ele fez que Moisés a desobedecesse. Isto é, Satanás fez com que Moisés desobedecesse. Ele fez que Eva a desobedecesse. E desobedecesse a palavra. Mas ele pegou o homem errado desta vez. Ele chegou em Jesus. Ele disse: já fiz com Eva. E ela creu em mim. Desobedeceu a Deus. Eu já fiz com Abraão. Ele mentiu.
com medo da morte. E agora, eu fiz com Moisés. Moisés, o homem mais manso, eu fiz ele ficar agitado. E ele perdeu a Canaã. Não perdeu a salvação, perdeu a Canaã. É como você perder os trovões, os selos, o novo nome. E o que foi que aconteceu? Apenas agitou um pouquinho. O homem era manso, mas o dia que ele agitou, ele fez a coisa errada. As pessoas são mansas, as pessoas são boas nas denominações, mas a hora que você apresenta a palavra do jeito que é, eles blasfemam da palavra. E aí eles não só perdem Canaã, eles não só perdem trovões, novo nome, esta revelação, eles perdem tudo, eles perdem até o céu. Porque a Bíblia diz que não tem perdão para quem blasfema, nem neste século, nem no porvir. E hoje você sabe, a blasfêmia é contra aquilo que está Deus fazendo no momento. Se você fala que isso é do diabo, é uma blasfêmia. Não tem perdão nem neste século, nem no porvir. Está escrito na Bíblia, você sabe muito bem disso. Mas as pessoas, mesmo sabendo, elas vão e fazem aquilo. Preste atenção, não posso demorar muito. Desta vez, ele chegou no homem errado. Satanás chegou no homem errado e diz, olha, transforma essas pedras em pães e coma. Pula daqui de cima. Seus anjos darão ordem a teu respeito. Eu te dou tudo isso daqui, ó, se você prostrado me adorar. Ele pensou que aquele homem era que nem Eva. Ele pensou que aquele homem era que nem Moisés. Ele pensou que aquele homem era que nem Abraão. Então o irmão Branham diz, ele pegou o homem errado dessa vez. Aquele homem era a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Então o diabo não pôde fazê-lo descrer da palavra, porque ele era a palavra. Você já entendeu pela mensagem do irmão Branham que nesse dia nós somos a palavra? Nós somos a palavra. O profeta diz, essa noiva é a noiva palavra. Cristo, mistério de Deus revelado, ela é a noiva palavra. Então, se ela é a noiva palavra, o diabo não tem como fazer nada conosco. Ele vai entrar em problema, ele vai dar na pessoa errada outra vez. Se ele deu na pessoa errada lá atrás em Jesus, agora ele deu na pessoa errada outra vez. Você é a palavra. Que palavra? Eu não sou a palavra dos dias de Moisés, dos dias de Wesley, dos dias pentecostais. Eu não sou a palavra nem dos dias do irmão Branham. Esse que é o problema, que dá para arrepiar. Eu sou a palavra de hoje. Você não tem que ser aquela palavra lá atrás. Lá atrás foi o irmão Branham. Lá atrás, Apocalipse 10, de 1 a 7, é William Branham. Ele foi aquela palavra. Ele foi aquele anjo. O leão estava manifestado nele. Você sabe que o leão está manifestado no cordeiro? Branham era cordeiro. O leão estava manifestado no cordeiro. O leão bradou. Em Apocalipse 10, 3. E agora ele estava em quem? Num cordeiro. Num homem submisso. O que o leão, a mensagem do dia, a revelação do dia, tem que descer a nós, tem que descer numa mulher cordeira. Num homem cordeiro, num pastor cordeiro, diáconos cordeiros, evangelistas cordeiros, obreiros cordeiros. O leão, a revelação, não pode descer se não formos cordeiro. O irmão Branham diz na mensagem sinal, se ele fosse um lobo, o Espírito Santo não teria descido sobre ele naquele dia, lá no batismo de João. Mas porque ele era o cordeiro, a pomba desceu sobre ele. Então, se você é um cordeiro, eu vou te dizer, a revelação do leão desce sobre você. Porque você não é a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7. Sabe o que você é? Você crê. Você não duvida. Porque se você duvidar daquela palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7, você morre também. Não pode duvidar. Quando as pessoas dizem, irmão Branham só foi evangelista, eles estão duvidando, são mortos espiritualmente. Quando eles dizem, irmão Branham não revelou sétimo selo, 7 trovões, eles são mortos, eles estão duvidando da palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7. Lá está escrito que nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelaria o mistério de Deus.
E o mistério de Deus é Cristo. Aí ele veio e pregou: Cristo, o mistério de Deus revelado. Quando você não crê em Apocalipse 10, de 1 a 7, é dizendo que o irmão Branham não fez isso. A terceira etapa, o irmão Branham ainda vai vir para fazer. O novo nome ainda vamos receber. Não foi dado tudo naquele tempo. Era nos dias da voz do sétimo anjo que tudo ia acontecer, e já aconteceu. Amém. Bom, eu não tenho muito tempo mais e tem muita coisa. Eu quero ler o 155, provando sua palavra. Note, e quando ele chegou até Moisés, ele disse: Moisés, você sabe que é de cabeça quente. Você é genioso. Veja o que aquele bando de renegados fez. Se você entender, o irmão Branham está fazendo um papel aqui, um drama, como que Satanás conversando com Moisés. E falou: Moisés, você sabe, você está com a cabeça quente, você é genioso. E você sabe que nós ficamos 50 anos na mensagem e muitas vezes nós não mudamos. Somos geniosos. Não mudamos. E você sabe que o William Branham nasceu genioso, mas ele mudou. Lá na frente ele mudou. Ele disse: a conversão dele mudou ele. Se a conversão de William Branham mudou ele, a minha tem que me mudar, a sua tem que te mudar. Porque a de William Branham mudou o William Branham. William Branham, em acontecimento, ele diz: se fosse 2 anos atrás. Porque você sabe como ele era, genioso, catou a Winchester lá, estão me chamando de barrigudinho. Vai ver, me bateram, eles vão ver. Aguardou eles no caminho, não era genioso? Aguardou eles no caminho com a Winchester. A hora que os meninos foram aparecendo, ele pulou no caminho e disse: quem quer morrer primeiro para não ver o outro morrer? O irmão Branham disse que era só menino correndo pelo meio do mato. E ele puxando e não saindo nada, porque Deus protegeu ele no tempo de ser genioso. Aí, quando ele converteu, ele sabia muito bem, quando aquela mulher chamou ele de todos os nomes, e vocês são os americanos atrevidos, entra no terreno dos outros. Ele disse: se fosse há uns 2 anos atrás, a coisa tinha mudado. Deus tinha mudado o William Branham. Deus precisa me mudar e te mudar. A gente fica 100 anos na terra e voando. Não mudamos, não chegamos a Deus: Senhor, muda a minha natureza. Eu tenho que ser mudado. Eu tenho uma natureza que é mundana, mas eu tenho que apresentar para o povo, não a minha natureza mundana, mas apresentar a sua natureza. Porque agora eu recebi a natureza do cordeiro. Então quando é que eu vou provar para minha mulher que eu sou cordeiro? Quando é que a mulher vai provar para o marido que é cordeira? Quando é que o pastor vai provar para a igreja que ele é cordeiro? Quando é que a igreja vai provar para o pastor que ela é uma igreja cordeira? Jesus Cristo. Moisés, você sabe, você é de cabeça quente, você está genioso. Veja o que aquele bando de renegado fez, veja. Por que você não vai lá e diz para eles a respeito disto? E ele foi. Agora, ele não fez a coisa certa. Deus disse para ele: fala com a rocha. Ele foi e tocou na rocha. E Deus diz: você não vai entrar em Canaã. Aí Josué tomou conta. Ali Josué é que vai tomar conta deste povo. E o irmão Branham vem mostrando que Jesus não falhou assim. A fraqueza que Jesus teve foi ter fome. Foi isso. E não comeu, ele teve fome. Mas a mesma coisa, Moisés tinha que dar lugar para Josué, que é tipo do Espírito Santo. Jesus, que era tipo de Moisés, tipo de Cristo. Agora, tinha que dar lugar para o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, Jesus tinha que partir, tinha que morrer. Irmão Branham veio, teve que dar lugar para nós, para a esposa. Eu não sei se vocês entendem isso. Se não acontecer, não é bíblico. A coisa tem que ser bíblica. Irmão Branham tinha que dar lugar. Irmão Branham não podia estar aqui pregando o que eu estou pregando. O irmão Branham, a mensagem dele era Apocalipse 10, de 1 a 7. Era revelar. Eu não estou revelando. Eu estou comendo a revelação e profetizando outra vez. O nosso ministério não é revelar ninguém.
Não vai dizer, Osmar está revelando. Não estou revelando nada, não sei nada. Eu estou comendo a revelação e te entregando a revelação já mastigada. Isso foi o que... Onde está escrito? Apocalipse 10, 8 a 11. Irmão Branham não cumpriu essa parte, porque não era para ele. Agora queremos interferir, entrar na mensagem de irmão Branham, queremos revelar, como tem homens aqui no Brasil mesmo, fora do Brasil, querendo revelar trovões. Não foi dado para eles. Revelação dos trovões foi para sétimo anjo, foi para irmão Branham, já aconteceu. Revelação do novo nome já foi no irmão Branham, já aconteceu. Então, o nosso ministério é Apocalipse 10, de 8 a 11. Esse é o ministério da esposa. Terá a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, o ministério antes do rapto? Ele diz sim, é o ministério da hora. Mas só que ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ela é composta. Você tem que encontrar esses ministérios. Tinham uma vez, antes de aparecer todos os ministérios estavam em Jesus. Jesus, quando chegou a Zorrague nas pessoas, ele não era o pastor, ele era diácono. Mas tem a hora que ele diz, eu sou o bom pastor. O que o bom pastor faz? Chega o rei nas ovelhas, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Outra hora ele sabe que eu sou a porta das ovelhas. As pessoas deveriam ver isso. Tem hora que aquele ministério está tudo no irmão Branham. Nos dias do irmão Branham, você vai ver, ali está, o irmão Branham foi chamado, faz a obra do evangelista, mas ele nasceu profeta. E ele era pastor também. E ele era mestre também. Então tudo estava numa pessoa, até que aquilo poderia ser tirado dele também e passado individualizado. Os ministérios, como foi do irmão Branham, para outros homens que andou com ele, como o irmão Neville. O irmão Neville. Então, a coisa é diferente. Outros não adianta nem falar que tem um ministério do irmão Branham. Eu sou um pastor do tempo do irmão Branham. Cadê a vindicação daquele ministério que o irmão Branham teve? O irmão Branham disse para o irmão Neville, olha, Deus fez ele e perdeu a forma. E procura ver se o irmão Neville cria que o irmão Branham tinha que ressuscitar para revelar as coisas para você ver. Ele não cria nessas coisas, já partiu há muitos anos, mas aí você tem que ver Deus trazendo o ministério. Tem hora que Deus traz aquele ministério, tudo sobre uma pessoa só, porque não tem ainda com quem distribuir. Um dia ele deu o ministério tudo para Moisés, e quando a coisa pesou, ele diz, Moisés, traz 70 anciãos aí de Israel. Ele trouxe 70 anciãos, ele diz, agora eu vou pegar do seu espírito, que Deus não tinha que... eu vou ungir você. Não, eu vou pegar do meu ungido. Se vocês lerem a Bíblia, vocês sabem disso. Eu vou pegar desse homem que eu ungi. Ele tem espírito sobejando. Ele tem ministério sobejando. Ele pegou daquele Moisés, do espírito de Moisés, individualizou a 70 homens. Fez 70 anciãos. E diz a Bíblia, o irmão Branham fala sobre isso. Moisés não ficou fraco mais nem um pouquinho. E saiu para 70. Amém? Meu tempo está vencendo. Eu gosto para não pregar muito. Daí é bom que eu me dá mais fome nas pessoas, não é? Tem que dar mais fome. Mas já acabou já. Ainda bem. Já acabou. Vai para casa, tem tempo de se ouvir mais um pouquinho. Então, o que o diabo quer é que você duvide do homem que Deus está usando. Você quer ver? Ele está ensinando você tentar duvidar dela. Quer dizer, o diabo tentando ensinar a pessoa a duvidar da palavra. 158, provando sua palavra. E vocês, irmãos, isso aqui é tão fino, que as pessoas estavam na reunião do irmão Branham. Você quer ver? E vocês que estão sentados aqui mesmo agora, se quiserem que cite seus nomes, alguém pode dizer, não cita não, irmão Branham, deixa quieto. O irmão Branham sabia. Vocês estão assentados aqui agora, se quiserem que cite seus nomes, tem sido Satanás
Me perdoe, tem sido. Satanás tem procurado, faz tempo, conseguir que duvidem de mim. Irmão Brian, você quer que eu cite os nomes? Satanás está fazendo. Ele podia dizer, o irmão fulano, o irmão Beltrano. Ele não citou não. Você quer que eu cite os nomes? Satanás está fazendo com que vocês não creiam em mim. Duvidem de mim, diz o profeta. Aí, irmão, isso sempre cumpre. Aí o irmão Branham diz, somente creia nesta palavra. Você não tem que duvidar da palavra e duvidar de mim, como no tempo do irmão Branham, era duvidar de Apocalipse 10, de 1 a 7. Satanás queria fazê-los duvidar desta palavra. E tinha uns homens ali assentados, que o irmão Branham disse, quer que eu cite seus nomes? Satanás está procurando fazer vocês duvidar de mim. Porventura não é Satanás que está procurando fazer os irmãos também aqui duvidar de mim? Duvidar de mim, da palavra que prego. O irmão Branham vai citar aqui, você procura aqui no 158, provando sua palavra, para você ver, ele vai citar isso daí. O diabo fazendo você duvidar da pregação, fazendo o povo duvidar que o ministério de William Branham revelaria selos, trovões, novo nome. Fazer com que o diabo está procurando fazer as pessoas duvidar de nós hoje. Quando nós estamos aqui com esse ministério, você está incluído nesse ministério. Você está incluído, você pode dizer, mas eu não sou nada. O cabelo, tem um fio de cabelo também, diz que não é nada. A unha diz que não é nada, mas está no corpo. Está no corpo e está crendo. Está no corpo e sentindo bem no seu lugar. O problema é quando você é dali e quer passar para outro lugar. Você é um dedo e quer passar para olho. Olho é profeta. Então você tem que... Ah, não, eu sou um dedo. É o dedinho? Eu sou só a unha. Mas eu não sou muito elogiado. Não preciso de elogio. Eu sou os pés. Sou uma parte dos pés. Um pedacinho. É o corpo do dia. Para mostrar o corpo do dia. Agora, só de saber que esta igreja hoje, ela está na cabeça. Porque é a pedra de coroa. Irmão Branham diz, o único lugar provido por Deus para adoração, 202, 203, ele diz, estamos aqui na pedra de coroa. Não estamos aqui em Laodiceia, nos ombros, não. Não estamos aqui no Espírito Santo só, não, que é depois de Laodiceia. Estamos aqui na pedra de coroa, onde os trovões são revelados. E eu cheguei lá com uma alavanca e abri a copa da pirâmide, onde tinha uma pedra branca. E o Espírito Santo passou a interpretar o que aquilo era. 168 do 7º selo. É o irmão Branham abrindo a copa da pirâmide. Agora, as pessoas não têm coragem de olhar ali. As pessoas ficam olhando de baixo para cima, assim, com medo. Não, olha ali, você foi feito para olhar ali dentro da copa da pirâmide, onde não foi escrito, é uma pedrinha branca, mas o Espírito Santo veio revelando o que estava naquela pedra branca, que era a revelação dos trovões. Ele foi interpretando aquilo dentro das mensagens dos 7 selos. Amém? Irmãos, não deixe o diabo fazer você duvidar da mensagem da hora. E agora o diabo faz o povo duvidar que o irmão Branham revelou selos, que o irmão Branham revelou trovões. Para mim o diabo chegou tarde. Porque eu já vi. Eu já cria que o irmão Branham tinha revelado antes de pregar essas mensagens. Antes do ano 2000, eu já cria que estava tudo revelado. Não sabia posicionar, mas eu sabia, está tudo revelado. Eu crio, não preciso de mais ninguém. É o profeta, já fez tudo. Agora hoje, com a mensagem que Deus tem dado, eu não posso duvidar de Apocalipse 10, 8 a 11, porque o que Deus tem dado é para mostrar para você que a fé de rapto está nos trovões, nesta revelação. Você pode dizer, mas eu tenho a fé em Jesus Cristo. Irmão Branham diz que não será salvo, para arrebatamento. 1º selo 35, da primeira tradução de Goiânia. Ele diz que não, ele diz, com o que temos agora, não podemos subir. O irmão Branham tinha
fé para cura, ressurreição de mortos. Ele diz, não podemos subir. Necessitamos dos 7 trovões. Quando alguém diz que não precisa, você vai andar com ele, você vai duvidar, igual Eva duvidou. Você vai gerar um Caim dentro de você. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de parar e ouvir a sua palavra. E de ter nossos irmãos que para escutar-nos neste companheirismo. Somos alimentados pela palavra. E agradecemos ao Senhor pela ordem do culto, mesmo numa casa, o culto está numa ordem extrema, creio que é do Espírito, para que todos nós possamos aprender mais do Senhor. Ajuda-nos a te amar, a te reverenciar e a cumprir com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixa, meus irmãos, duvidar da palavra, como se o profeta diz, alguém está aqui duvidando de mim. Senhor, que eles não venham duvidar da palavra de hoje também, que tem sido manifesta no povo em carne humana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.